Amém. Ele está aqui, nesse lugar. Ele está aí na sua casa, onde quer que você se encontre, de onde você estiver acompanhando esse culto. Agora, nesse momento, nessa transmissão, ou de repente acompanhando essa gravação, Ele está entre nós. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Jesus permanece vivo, apesar das circunstâncias e das dificuldades. E Ele permanece entre nós, presente, nos salvando, nos libertando. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. E glória a Deus por isso. Estamos reunidos, Liber, mais um domingo juntos, não de maneira presencial, mas apenas online, mas no mesmo espírito, unidos, espalhados aí pela cidade de São Paulo, talvez pelo Brasil, talvez até algumas pessoas fora do Brasil. Mas estamos unidos no mesmo espírito, reunidos no nome de Jesus, prestando a esse Jesus que está entre nós o culto que lhe é devido. Queremos cultuar ao Senhor juntos. E eu estava pensando que há exatamente um ano atrás, nós estávamos suspendendo os cultos presenciais. E ontem eu estava aqui, a gente estava aqui no casamento da Ieda, e um dia anterior, o ano passado, à suspensão dos cultos, era um casamento também, o casamento da Mariana e do Kaique. A gente estava até conversando aqui antes de começar o culto. Parece que a gente está num loop temporal. As coisas estão se repetindo. Um ano se passou e parece que a gente está fazendo tudo de novo. A pandemia continua aí. Os números maiores do que nunca. E eu quero dizer para você que, apesar dessa sensação de que estamos talvez perdidos como humanidade, o Senhor continua presente, o Senhor continua governando o universo com seu braço forte, e nós queremos continuar caminhando na dependência do Senhor. Por isso, como igreja, nós nos unimos. Se é apenas num ambiente virtual, nós nos unimos nesse ambiente virtual e seguimos firmes anunciando a mensagem de salvação, anunciando misericórdia. Seguimos firmes entoando cânticos de salvação, cânticos de esperança para um mundo que está tão carente dessa certeza de que Jesus continua governando, de que há um rei que continua firme, reinando sobre tudo e sobre todos. E nós exaltamos a esse rei nessa manhã. Nos meus últimos sermões, isso já desde do final do ano passado para cá, as reflexões elas têm como base os cantos de peregrinação. São os salmos de romagem ou de peregrinação que você encontra ali entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Por exemplo, no Salmo 126, quando nós estudamos, nós falamos sobre cantos de esperança e como as crises e as realidades difíceis não podem silenciar os nossos cantos de esperança. Depois, com base no Salmo 120, falamos sobre cantos de paz e como precisamos nos levantar como homens e mulheres de paz para anunciar a paz em um mundo em guerra. As guerras não podem silenciar os nossos cantos de paz. Depois, com base no Salmo 122, nós falamos sobre os cantos de alegria. Os cantos que nós entoamos quando estamos juntos, quando nos reunimos como igreja. Hoje não estamos juntos presencialmente, mas estamos juntos através da internet e entoamos cantos de alegria. Na reunião dos justos há cantos de alegria. Depois, com base no Salmo 131, nós conversamos sobre cantos de gratidão. E como a dependência de Deus, a satisfação em Deus e a segurança em Deus proporciona no ser humano, proporciona em mim e em você cantos de gratidão, uma vida de gratidão que entoa cantos de gratidão. E hoje, com base no Salmo 123, eu gostaria de falar sobre misericórdia. Porque o Salmo 123, ao meu ver, é um canto de misericórdia. E nós precisamos entoar, num tempo como esse que estamos vivendo, cantos de misericórdia, não apenas clamando por misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas anunciando misericórdia ao mundo, construindo juntos um lugar onde pessoas de todo o mundo encontram misericórdia. O Salmo 123, que é
um desses salmos de peregrinação que o povo cantava enquanto peregrinava para Jerusalém, diz o seguinte: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui reunidos de maneira virtual nessa manhã, Pai, porque queremos prestar um culto ao Senhor. Queremos continuar cantando a respeito da Tua bondade, do Teu amor, da Tua fidelidade. Queremos nos apegar à Tua misericórdia nessa manhã, Senhor. Porque como cantamos agora há pouco, nós cremos que este é o lugar onde a misericórdia está. Este lugar onde estamos reunidos, onde nos unimos em oração, onde nos unimos no mesmo Espírito. Este é o lugar onde a misericórdia está. E que a Tua misericórdia nos alcance mais uma vez nessa manhã. A Tua misericórdia que se renovou quando abrimos os olhos, quando o sol nasceu. Que essa misericórdia nos alcance nessa manhã mais uma vez. Alcance cada casa, cada lar nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Esse é mais um salmo de peregrinação. Como eu disse, é o salmo que o povo cantava enquanto peregrinava rumo a Jerusalém, rumo às festas de peregrinação. E o salmista aqui, nós não sabemos quem é o autor desse salmo, não há aqui informação a respeito de quando ele foi escrito, mas nós percebemos que o salmista, o autor, ele é alguém que sabe onde está o Senhor. Ele diz o seguinte: eu levanto os meus olhos a ti que ocupas o teu trono nos céus. Ele conhece o Senhor e ele sabe que o Senhor ocupa o trono dele nos céus. Ele sabe que o Senhor é o Rei da glória, é o Rei do universo. Ele conhece o Senhor. Mais ainda, ele se coloca como um servo do Senhor. Ele diz: Senhor, assim como o servo está atento à mão do seu Senhor e as servas atentas à mão das suas senhoras, também os nossos olhos estão atentos em Ti. Ele se coloca como um servo do Senhor, como um servo que está atento ao seu Senhor, que está atento a cada movimento do seu Senhor, a cada movimento de graça, a cada movimento de misericórdia. Ele sabe onde o Senhor está, ele sabe para onde ele deve dirigir o seu clamor, porque ao mesmo tempo que ele conhece o seu Senhor e ele é um servo desse Senhor, ele também confessa aqui nesse salmo que ele está cansado. É um momento de cansaço. Ele está sofrendo desprezo, zombaria. É um momento de cansaço, de fadiga. Um momento que o que lhe resta é clamar ao Senhor por misericórdia. Ao mesmo tempo que ele conhece o Senhor e sabe quem é o Senhor, ele está cansado das circunstâncias, da situação que ele está vivendo, que ele está vivenciando. Então ele clama, no meio dessa confissão, onde ele confessa quem é o Senhor, onde ele se coloca como servo do Senhor, onde ele confessa que está cansado, que está sobrecarregado, ele clama: Senhor, misericórdia, tem misericórdia de nós. Esse cântico de peregrinação, ele ecoa como um grito de misericórdia: Senhor, tem misericórdia. No meio dessa confissão surge um clamor: Senhor, tem misericórdia. Nós não estamos mais aguentando. A situação está difícil, a situação está complicada, nós estamos sendo desprezados, nós estamos morrendo, nós estamos sendo humilhados. O mundo não tem sido um lugar fácil de se viver. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Nós somos alvos da misericórdia de Deus todos os dias, irmãos, mesmo quando nós não reconhecemos isso. E eu me lembro do texto de Jeremias, lá em Lamentações, quando ele diz o seguinte: no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, no meio de uma fase onde ele estava ali vendo a morte de muito perto, era o tempo onde
as cidades invadiram Jerusalém, havia destruição, havia guerra, havia mortes. Era talvez o tempo mais difícil de Israel. E no meio da sua lamentação, porque o livro de Lamentações é um lamento mesmo de Jeremias, ele diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Há aqui um reconhecimento de que as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia após dia, todas as manhãs, elas são inesgotáveis. E nós, eu e você que está me ouvindo, nós que estamos aqui nessa manhã, nós somos alvo dessa misericórdia. Mesmo quando nós não reconhecemos isso, mesmo quando nós achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo favorável, as contas estão em dia, a saúde vai bem, obrigado, tudo em casa está tudo bem, não tem faltado nada. Mesmo nesses dias, nós temos que reconhecer que só estamos assim graças à misericórdia do Senhor. Porque graças à misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos. Porque nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E o salário do pecado é a morte. A consequência para o nosso pecado seria a morte. Nós já deveríamos ter sido consumidos há muito tempo, mas graças às misericórdias do Senhor, que são inesgotáveis, que renovam-se a cada manhã, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Permanecemos aqui, firmes. Muitas vezes, nós nem nos lembramos dessa misericórdia. Mas quando a situação aperta, quando a dificuldade vem, quando a perseguição vem, quando a crise aumenta, então nós clamamos por misericórdia. Clamamos por misericórdia. E pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas a misericórdia do Senhor está sobre nós. Dia após dia, dia após dia. Por isso a igreja de Jesus deve entoar constantemente, irmãos, cantos de misericórdia. Cantos de misericórdia, tanto clamando por misericórdia, quanto anunciando e agindo em misericórdia para com o mundo. É enquanto cantamos a respeito da misericórdia, que nós mostramos para o mundo que há esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E não é a morte quem tem a última palavra, não é uma pandemia quem tem a última palavra, não é a crise, não são as circunstâncias adversas. O Senhor, Ele é misericordioso para conosco. E esse é o lugar onde a misericórdia de Deus está. E a respeito da misericórdia, eu me lembrei de uma história. Aliás, eu me lembrei de um testemunho, que é o testemunho de Paulo, lá em Gálatas. Eu gostaria de ler com vocês. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. Que diz o seguinte, Gálatas aqui, Paulo aqui dando um testemunho aos Gálatas a respeito da sua vida. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto.
A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que não estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes os perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Você já deve ter ouvido a história de Paulo, você muito provavelmente conhece essa história. Aqui ele conta um pouco dessa história aos Gálatas. Ele traz aqui algumas informações importantes, porque Paulo é esse cara que ele era estudado do judaísmo. Ele chega a dizer que ele era um fariseu, ele era alguém estudado na lei. Ele estudou na escola farisaica em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes professores, um dos grandes líderes da época. Ele conhecia tanto que ele muito cedo, muito jovem ainda, antes dos seus 30 anos, ele já ganhou autorização para perseguir os cristãos, para julgar cristãos, para prender cristãos. Porque ele via, assim como os fariseus daquela época, o movimento dos cristãos como uma ameaça para a sua religião. Mas Paulo, no caminho para Damasco, ele estava indo para Damasco para prender cristãos, com autorização para buscar esses cristãos e prendê-los. Ele tem um encontro com Jesus. É aquela luz que aparece, ele cai do cavalo, ele fica cego. Ele tem um encontro, ele escuta a voz de Jesus falando: por que você me persegue? Ele questiona e Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Ali ele tem um encontro com Jesus. E quando a gente vai lendo o livro de Atos, a gente, de uma página a outra, a gente não percebe que desse encontro de Paulo com Jesus, até o momento em que ele vai para a sua primeira viagem missionária, lá com Barnabé, passam-se alguns anos, aproximadamente 14 anos. É um tempo onde Deus trabalha na vida de Paulo para que o seu ministério de fato se inicie. E aqui ele relata um pouco desse tempo, quando ele diz que ele não subiu para Jerusalém para encontrar os apóstolos, mas ele partiu de imediato para a Arábia. Algumas versões dizem para o deserto da Arábia, e outra vez para Damasco. Ele passa ali 3 anos neste lugar. E que lugar era esse? Esse lugar do deserto da Arábia, havia uma comunidade ali chamada comunidade dos essênios. Os essênios, eles eram uma linha do judaísmo que surgiu aproximadamente 200 anos antes de Jesus, no século II antes de Cristo. É uma linha do judaísmo que no momento em que a religião judaica ela começa a se associar ao Império Romano, ela começa a ganhar poder, né, e os conchavos políticos, ela entende que eles precisam, eles entendem, né, os essênios, essa linha judaica, entende que eles precisam sair de cena. Então eles vão para os desertos, e ali eles começam a habitar de uma maneira simples, né? Eles buscam uma vida simples. É uma comunidade onde eles buscam a pureza. E aí, nesse sentido da pureza, da humildade, da simplicidade, a mensagem dos essênios se assemelha muito à mensagem de Jesus. É claro que a gente pode ver aí diferenças entre essa linha dos essênios para a linha de Jesus, porque os essênios achavam que eles conseguiriam a pureza se afastando dos grandes centros, se afastando da cidade, se afastando da religião institucionalizada. Né? Jesus, ao contrário, ele vai para as grandes cidades, ele vai ao encontro das pessoas. Mas com relação à busca por pureza, pela humildade, né, pela simplicidade, se assemelha muito à mensagem de Jesus. E há estudiosos, inclusive, que dizem que João Batista ele cresceu e se desenvolveu nessa comunidade. Porque essa comunidade, eles tinham o costume de comer mel silvestre, né, de se vestir como João Batista se vestia, de comer gafanhotos, era o alimento comum a eles. As características, a pregação de João, o fato de batizar, né? Os essênios, eles tinham esse costume de batizar, e isso fica muito claro na descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né? Os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos na década de 40 e 50, lá nas cavernas de Qumran. Ali se descobriu muito a respeito dos essênios, e ali se encontrou inclusive pias batismais, onde eles praticavam o batismo da purificação,
E aí João Batista vem praticando esse batismo, mas de uma maneira agora para arrependimento dos pecados. É o batismo do arrependimento. Então há essa influência dos essênios na vida de João Batista. E há algo interessante, é que essa comunidade que habitava ali o deserto da Arábia, habitava ali a região do Mar Morto, há indícios também de que havia uma comunidade dessa no Egito. Essas comunidades, elas tinham o costume de receber pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Os doentes, os enfermos, as mulheres, os órfãos, as viúvas, eles eram acolhidos por essa comunidade. E aqui, o que a gente percebe é que Paulo, ao conhecer Jesus, ele não vai direto cumprir o seu ministério, ele não vai direto para Jerusalém, ele se dirige para a Arábia, para essa comunidade, para ali aprender a fazer uma releitura de tudo que ele já havia aprendido. Ele era um mestre da lei, ele conhecia a lei como ninguém, ele conhecia a religião judaica, mas ele precisava interpretar essa lei a partir dos ensinos de Jesus, a partir dos ensinos da graça e da misericórdia. Porque a religião, principalmente os fariseus naquela época, eram muito duros. Havia, inclusive, algumas doenças que eram vistas como maldição. O cego, por exemplo, se você se lembrar de uma cena quando Jesus passa por um cego, os discípulos perguntam: quem foi que pecou para ele ficar assim? Foi o pai? Foram os pais? Foi ele mesmo? Eles viam as doenças como maldições. E esse povo do deserto, que vivia uma vida simples, que vivia uma vida humilde, eles tinham o costume de acolher essas pessoas. Então você imagina para um fariseu, que via essas pessoas como malditas, como pessoas amaldiçoadas, que deveriam viver à margem da sociedade. De repente ele tem um encontro com uma comunidade onde essas pessoas são acolhidas. E tudo indica que nesse tempo de 3 anos, isso é muito simbólico, porque os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Tudo indica que nesse tempo, foi o tempo em que Paulo aprendeu a fazer uma releitura da sua visão de mundo, fazer uma releitura a respeito da sua religião, a respeito da lei. É nesse tempo que ele fala: eu aprendi diretamente com Jesus. E não é isso que Jesus nos afirma, irmãos, quando ele diz: quando os discípulos perguntam, quando é que nós te servimos? Quando é que nós te alimentamos? Ele fala: quando vocês estiveram com o faminto, com o órfão, com a viúva, com os que estavam presos, ali vocês estiveram comigo. É nesse tempo que Paulo aprende a respeito de Jesus e tem experiências com Jesus e recebe todo o ensinamento. Na verdade, ele muda a sua cosmovisão. Ele passa a enxergar a realidade de uma outra forma. E ele precisava converter a sua teologia. Ao caminho de Damasco, ele teve uma conversão a Jesus, mas ele precisava converter a sua teologia. Tudo aquilo que ele havia aprendido, todos os seus ensinamentos, tudo aquilo precisava passar pelas lentes do Evangelho do Reino de Deus, que é o Evangelho da graça e da misericórdia, o Evangelho que acolhe, o Evangelho que abraça, o Evangelho que não amaldiçoa, mas declara bênção sobre a vida do outro. É o Evangelho que abraça o oprimido, abraça o órfão, abraça a viúva, acolhe os doentes, os marginalizados, aqueles que sofrem. Paulo era muito rigoroso com relação à lei, mas lhe faltava ainda a misericórdia. E não é à toa que quando ele volta para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele já chega na posição de apóstolo. Ele é o único apóstolo que recebe esse título, que não andou com Jesus durante o ministério de Jesus aqui. Mas ele tem esse encontro com Jesus no caminho de Damasco. E depois nessa comunidade, onde ele aprende a fazer uma releitura de tudo aquilo que ele havia aprendido durante a sua vida. É claro que a preparação de Paulo começa muito cedo. Lá em Tarsis já, na sua cidade, onde ele começa a se destacar. Quando ele vai para Jerusalém estudar, entra para a escola judaica, farisaica. Ele vem sendo preparado durante toda a sua vida, até o momento da sua conversão, onde ele se converte a Jesus.
e se converte à mensagem do reino de Deus. Então ele aprende a acolher, ele aprende a abraçar, e não é à toa que depois dessa experiência, durante a sua vida, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. É isso que ele diz aqui. Ele recebeu a mensagem de Jesus para que ele anunciasse aos gentios. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem global. É uma mensagem para todos. É uma mensagem, inclusive, para aqueles que estão à margem da sociedade, para aqueles que sofrem. A mensagem do reino de Deus é para mim e para você. E graças a essa experiência de Paulo, é que muito provavelmente o Evangelho nos alcançou. Porque havia uma grande discussão se realmente a mensagem de Jesus deveria extrapolar o judaísmo ou não. E Paulo, ele é muito firme nessa decisão. Inclusive, ele vai deixando as coisas para trás e parte para alcançar coisas novas. A lei, os rituais, tudo aquilo que já não fazia mais sentido, ele consegue ir deixando isso para trás. Ele consegue se desprendendo dessa lei. Ele, que era talvez o senhor da lei, que era a grande promessa farisaica da sua época, ele consegue se desprender dessa lei para anunciar o evangelho da misericórdia de Deus, que alcança todos, que abraça todos. O lugar que nós estamos é o lugar onde a misericórdia de Deus está. A misericórdia de Deus repousa sobre nós. A misericórdia de Deus, ela repousa sobre a Igreja Batista da Liberdade. Nós conhecemos essa misericórdia. E nós somos convidados, aliás, nós somos convocados a anunciar essa misericórdia ao mundo. Este é o lugar onde o faminto, onde o perdido, onde o cansado, onde aquele que está sobrecarregado, onde aquele que não aguenta mais viver, o angustiado, o doente, o órfão, este é o lugar onde todos esses e nós encontramos vida verdadeira, encontramos a misericórdia, encontramos a oportunidade de recomeçar, encontramos compaixão, somos envolvidos pelo amor de Deus. Por isso, o convite nessa manhã para nós, irmãos, é para que nós anunciemos a misericórdia e para que a gente haja com misericórdia para com o mundo. Misericórdia para com o mundo é deixar as diferenças de lado, é deixar as ideologias de lado, é abrir mão de querer ser o dono da verdade, para abraçar o ferido, para abraçar aqueles que choram. É se dirigir a esse ambiente virtual da internet, das redes sociais, e ao invés de ali destilar ódio, e ao invés de ali postar sua indignação, demonstrar misericórdia, através de uma ligação, através de uma postagem, através de uma mensagem. É demonstrar misericórdia através de atos. É abraçar o ferido, abraçar o faminto. É proporcionar esse ambiente de acolhimento. Porque nós estamos cansados. Como diz o salmista, nós não aguentamos mais. Está muito difícil, Senhor. Está muito difícil. Nós não aguentamos mais o desprezo. Nós não aguentamos mais a pandemia. Nós não aguentamos mais a doença. Nós não aguentamos mais esse clima que está instaurado no nosso país e no mundo de incertezas. Onde a gente tem a sensação de que a gente não está indo para lugar nenhum. Nós não aguentamos mais, Senhor. Nós precisamos de misericórdia. Misericórdia, Senhor. E nesse momento precisamos erguer a nossa voz, irmãos. Como igreja de Jesus. É um momento em que a igreja de Jesus
A Igreja Batista da Liberdade precisa erguer a sua voz e entoar nesse mundo cantos de misericórdia. Tanto clamando pela misericórdia do Senhor, como anunciando: ei, mundo, ei, humanidade, esse é o lugar onde a misericórdia de Deus está. É neste lugar que a misericórdia de Deus repousa. Nós somos alvo dessa misericórdia. Você também pode ser alvo dessa misericórdia. Venha, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que não aguenta mais. Você que não aguenta mais essa situação, você que não aguenta mais o desprezo, venha, porque a misericórdia de Deus está entre nós. As misericórdias de Deus, elas são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Antes de você abrir os seus olhos, no dia de hoje, ou no dia de amanhã, ou qualquer dia dessa semana, saiba que a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. Por isso você pode continuar caminhando. E nós vamos continuar caminhando como igreja. Nós vamos continuar caminhando apesar das circunstâncias. Se não dá para fazer culto presencial, a gente faz online. Se precisa usar máscara, se tem que ter distanciamento, nós não sabemos quais serão as medidas daqui para frente. O que nós sabemos é que daqui para os próximos 3 cultos, daqui para o final do mês, nós não teremos o público. Não teremos o público presencial. Nós vamos continuar seguindo os protocolos. Vamos continuar cuidando uns dos outros. Mas nós vamos continuar anunciando misericórdia ao mundo. De um Deus misericordioso, que graças ao seu amor, nós continuamos de pé. Por isso a minha oração por você, que está me ouvindo nessa manhã, é para que você seja de fato envolvido por essa misericórdia que se renovou sobre você. Se apegue a essa misericórdia, se apegue a esse amor que te alcançou, esse amor que nos salvou. A morte não tem a última palavra, a pandemia não tem a última palavra, a crise, por maior que seja, pode ser uma crise global, não tem a última palavra. É graças ao amor do Senhor que nós vamos continuar caminhando. É graças à misericórdia do Senhor, inesgotável, que se renova a cada manhã, é que nós vamos continuar avançando como igreja, cumprindo a missão de Jesus no mundo, cantando a respeito dessa misericórdia e anunciando o amor de Deus a todo aquele que estiver no nosso caminho, a todo aquele que ouvir a nossa voz, a todo aquele que nos cercar e que se aproximar, o amor de Deus será anunciado. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa. Você que está sofrendo com enfermidade, que o amor de Deus possa te envolver. Nós clamamos pela cura, para que Deus cure a sua casa, para que Deus cure a sua saúde. Para você que está passando por dificuldades financeiras, por dificuldades, você talvez não sabe como vai pagar suas contas essa semana, e tem contas altas para pagar. Que a misericórdia de Deus te alcance. Se você está com dificuldades em casa, nos relacionamentos, na relação com seus filhos estão em casa, né, estudando de casa, e você não sabe mais o que fazer, que a misericórdia de Deus te alcance. Se você está procurando um emprego já há meses, que a misericórdia de Deus te alcance. Você não está sozinho. Nós estamos juntos. Não estamos juntos no nosso prédio, mas estamos juntos como igreja. Não estamos juntos num lugar só, mas estamos juntos como igreja. E a misericórdia de Deus nos envolveu. Por isso nós anunciamos misericórdia. Por favor, não caminhe sozinho. Por favor, se você precisar de ajuda, nos procure. Mande um WhatsApp, entra no aplicativo da igreja. Manda um pedido de oração no mural de oração. Esse é o lugar onde a misericórdia de Deus está. E nós queremos agir com misericórdia uns com os outros. E mais do que isso, nós queremos que este lugar seja um lugar onde pessoas da cidade de São Paulo, do Brasil, do mundo inteiro, venham para cá, peregrinem para cá, porque aqui há a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Eu quero orar por você nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor, porque
Em Ti nós encontramos misericórdia, porque graças ao Teu amor leal nós não fomos consumidos, mas continuamos caminhando como igreja, porque todas as manhãs as Tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas. Faz de nós, Senhor, da Igreja Batista da Liberdade, um farol da Tua misericórdia para o mundo. Faz de nós esse lugar onde as pessoas encontram misericórdia, para continuar vivendo, para serem curadas, acolhidas, restauradas. Que aqui possa ser o lugar da restauração, do acolhimento. Nós clamamos assim, Senhor, porque nós fomos acolhidos pelo Senhor. Porque a Tua misericórdia nos alcançou. E nós queremos que essa misericórdia continue alcançando pessoas ao redor do mundo. Porque sabemos que essa é a nossa missão como igreja, Pai. Queremos cumprir a nossa missão. Nos ajuda. Eu quero te pedir pelos meus irmãos que estão agora me acompanhando e que precisam de um milagre essa semana. Ó Deus, opera um milagre na vida deles, Pai. Cura, restaura, traz a provisão, abraça, envolve. Que haja reconciliação, que haja perdão. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que seja assim sobre nós, sobre a Igreja Batista da Liberdade, todos os dias. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, envolvam a nossa igreja, durante essa semana, durante esses próximos dias de pandemia, que serão dias difíceis, para que possamos continuar avançando como igreja, anunciando a salvação do reino de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.